Perguntas podem e devem ser feitas no chat, e se houver tempo no final da reunião, a gente faz umas perguntas e respostas. Se não houver tempo, não se preocupem, nós podemos pegar todas as perguntas por escrito e responder por e-mail depois da sessão de hoje. Sem mais, Bruno, the floor is yours. Muito obrigado por estar conosco. Boa apresentação. Muito obrigado, Humberto. Bom dia a todos. Pronto, claro, hoje vamos falar da China, do impacto que podem ter, obviamente, as políticas do Donald Trump sobre a economia chinesa, que já vimos no último webinar que estava a passar por algumas dificuldades. E depois vamos ver também, obviamente, o impacto sobre a América Latina, a nossa região. Para começar, eu acho que temos de ter a noção que a incerteza é a nova norma, basicamente. Por isso, acho que é muito difícil prever o que vai decidir o Donald Trump, porque é ele, na realidade, que mudou totalmente as regras do jogo, porque, pronto, tínhamos um mundo que já estava difícil, é verdade, já tínhamos basicamente risco geopolítico, tínhamos uma incerteza geopolítica, porque já tínhamos conflitos no Médio Oriente, tínhamos também na Ucrânia, também tínhamos aquele risco da China e Taiwan, mas agora temos ainda mais, se calhar, risco geopolítico com o Donald Trump e temos, é verdade, agora um risco comercial, porque temos basicamente uma incerteza, como podem ver no gráfico de esquerda, na esquerda, uma incerteza histórica sobre a política comercial, porque ninguém sabe o que ele vai fazer, se calhar ele tampouco sabe o que vai decidir. eh, mas pronto, eu acho que temos algumas convicções, porque é verdade, ele anunciou isenções, anunciou depois suspensões de 90 dias, basicamente, e estamos agora à espera de os anúncios, não é, que vão ser decididos daqui ao 8 ou 9 de julho para o resto do mundo, no dia 12 de agosto, ao final da trégua com a China. Uma vez mais, não sabemos o que ele vai anunciar, mas a convicção que temos, a primeira, é que ele, se tem uma convicção política na que sempre foi constante, são que as tarifas são a solução. Para ele, realmente, as tarifas são a solução porque vão permitir aumentar as receitas fiscais e, ao mesmo tempo, fazer com que tenhamos mais relocalizações de produção nos Estados Unidos, porque, pronto, como vai ser mais caro importar, as empresas vão produzir nos Estados Unidos. Não é assim o que diz a teoria económica, mas isso não importa, porque realmente, basicamente, o que estamos a ver é que ele já agora, apesar de que estejamos com suspensões de 3 meses para a China e para o resto do mundo, estamos com uma tarifa média efetiva de 19%, o que é basicamente a mais alta desde 1930. Então, afinal, já estamos com os Estados Unidos mais protecionistas se calhar desde há 100 anos. E pronto, o mais provável é que este seja o nível mais baixo de protecionismo, porque afinal, no mês de julho é provável que vá anunciar mais tarifas, porque nem todos os países vão aceitar um, ou vão conseguir um acordo com os Estados Unidos. E no 12 de agosto não sabemos muito bem o que ele vai decidir sobre a China, mas também é possível que tenhamos ainda mais tarifas. Agora, obviamente, temos que ter a noção que vai ser difícil para alguns países aceitar e conseguir um acordo. Porquê? Porque o Donald Trump está a pedir, está a ter exigências muito fortes, está eles basicamente a pedir um desvinculamento da China com esses países, está a pedir a esses países para quem a China é o primeiro parceiro económico, comercial também, e também a primeira fonte de financiamento, está a pedir basicamente desvincular-se da China. Eu acho que isso é um tema fundamental, porque isso explica também o porquê para já não temos nenhum acordo e só faltam nem 2 semanas para chegar a deadline. Agora, se formos à diapositiva seguinte, se faz favor, vamos ver que ali temos muitos países que realmente vão ser impactados se depois da pausa de 90 dias
ele realmente volta ao que tinha anunciado no 2 de abril, vamos ter muitos países impactados. Eu acho que a China não é o país mais exposto nesse contexto, porque quando olhamos para as exportações para os Estados Unidos sobre o PIB, vemos que são basicamente nem 3% do PIB, não é? A China é o que está em vermelho ali. Temos países muito mais expostos, como o Vietnã, como Camboja, como o México, como outros países de América Central, como Nicarágua, Honduras, Canadá também, obviamente. Mas isso não diz tudo. Isso não diz tudo, porque depois vamos ver que pode ter um impacto por setores, não é? Uma pessoa não pode só olhar para o nível macroeconómico, porque não é porque se calhar só representa 2 ou 3% do PIB que isso significa que não vão ter um impacto muito forte sobre alguns setores. Agora, aqui temos também que ter a noção que não vai só depender do nível das tarifas, vai depender e muito da comparação com os concorrentes. Por exemplo, no dia 2 de abril, os produtores eletrónicos índios festejaram. Porquê? Eles levaram com 26%, mas os concorrentes, que são o Vietnã e a China, levaram com 46% e 55% de tarifas. Então, para eles, tinham e estão a ter, ou teriam, uma vantagem competitiva. Agora, por isso, eu acho que nós, quando vamos basicamente analisar o impacto que podem ter as medidas e as tarifas, vamos ter que ver, basicamente, que impacto tem sobre cada setor e depois ver como os concorrentes também, eles, que níveis de tarifas têm os concorrentes, porque assim vamos poder comparar realmente o impacto que vai ter sobre o setor em cada país. Por isso, na China, para já, é verdade, vai ter um impacto, mas vamos ver depois em que setores. Se formos à diapositiva seguinte, vemos que para já, até teve um impacto positivo aquela guerra comercial ou as tensões comerciais entre Estados Unidos e a China. Porquê? Porque para já, basicamente, o que fizeram as empresas foi antecipar. Foi antecipar porque, claro, ele anunciou tarifas altíssimas, então as empresas disseram, espera, antes que tenhamos tarifas, vamos importar tudo o que for possível. E por isso, afinal, todos os países, mas também a China, mas também os países europeus, por exemplo, exportaram muito mais, no mês de março principalmente, aos Estados Unidos, porque pronto, estamos a fazer estoques nos Estados Unidos sem as tarifas para já, porque já sabem quando vão chegar as tarifas, não sabemos quando, nem sabemos quanto, vai ser mais caro. Então, para já, o que estamos a ter e o que vimos em muitos países do mundo foi um impacto positivo, porque as empresas americanas, ou as que estão nos Estados Unidos, importaram muito, é o que se chama o front loading, e por isso estão a antecipar e para já teve um impacto positivo. Então, para já temos um crescimento, como podem ver, da China no primeiro trimestre de 5%, 5,4%, o que é bastante positivo e acima da meta, não é, de crescimento. Agora, sabemos que isso foi, então, impulsionado pelas exportações antecipadas, mas claro, já vimos no mês de abril que caíram as exportações. Isso já também foi o caso em todos os países. Então já sabemos que esse impacto não vai continuar. E também temos basicamente um apoio fiscal mais forte para já dos governos locais, já vamos falar disso também depois, e também uns subsídios, o que também é fundamental, os subsídios ao consumo, sobretudo ao consumo de carros, por exemplo. Então, isso também sabemos que não pode durar, porque o governo não vai poder apoiar, ou muito pouco provavelmente, apoiar o consumo de forma indefinida. Por isso, para já, estamos com um crescimento bastante bem, bastante sólido, realmente, mas há riscos e vamos ver quais são estes riscos. Agora, vamos à próxima diapositiva. Obviamente, o primeiro risco são as tarifas, não é? Como eu mencionei, o que vimos foi que no mês de março subiram as exportações chinesas para o resto do mundo, totais, e também para os Estados Unidos. Mas o que já vimos também é que no mês de abril caíram 20%. Então já acabou esse fator positivo e já vemos o fator que era de esperar, não é? Que é um fator negativo sobre as exportações chinesas. Agora, e as tarifas? Acho que temos de ter a noção de que
ainda agora que estamos a ter essa pausa de 90 dias, essa suspensão, estamos com tarifas americanas sobre as exportações chinesas de entre 40% e 50%. Então, isso antes é como temos uma pausa. Temos que ver, uma vez mais, o que vai ser decidido no mês de agosto, mas já estamos com tarifas altíssimas, que já estão a ter um impacto muito negativo sobre as exportações chinesas para os Estados Unidos. E claro, bem, já vemos também a China, como sempre respondeu aos Estados Unidos, também está com níveis muito altos, também de tarifas sobre as exportações americanas. Agora, se formos à diapositiva seguinte, vemos que alguns setores estão bastante expostos. O primeiro, obviamente, são os computadores e os telefones. São 40% mais ou menos das exportações chinesas para os Estados Unidos. E é uma parte importante basicamente do lucro e da receita dessas empresas, porque vemos que à direita que basicamente é 5% das receitas das empresas chinesas nos produtos eletrónicos e 4% nos computadores, que dependem do mercado americano. Agora, para já, foram isentos esses produtos, porque, claro, os Estados Unidos dependem e muito dos produtos dos computadores, dos produtos eletrónicos chineses. Temos que ver a mais longo prazo como reage o Donald Trump e se em algum momento ele levanta essa isenção. Agora, também temos outros produtos, como, por exemplo, os brinquedos, os artigos de desporto, também o têxtil, e esses, para já, realmente não estão isentos. Por isso, vamos ter um impacto já nesses produtos e nesses setores. E, se calhar, o principal e o mais exposto são os eletrodomésticos. Como podem ver, são 7 ou 8% das suas receitas que dependem das exportações para os Estados Unidos. Então, aqueles setores, sim, vão ser impactados. Mas vamos ver também depois que, se calhar, nem tanto, porque se calhar vão conseguir outros mercados. Mas pronto, pelo mercado americano, são estes os setores mais expostos. Se formos à diapositiva seguinte, vemos aqui que o governo, para já, o que está a tentar fazer é apoiar a atividade. Eles já disseram, e disseram basicamente aos outros parceiros económicos, até por exemplo à União Europeia, disseram: não, vocês não se preocupem, porque nós não vamos exportar para o resto do mundo. Se perdermos o mercado americano ou se perdermos algum cota de mercado no mercado americano, nós o que vamos fazer é apoiar o consumo e a procura doméstica. Pronto, para já o que estão a tentar fazer é subsídios, o que já mencionamos, mas também fazer mais, basicamente, apoio fiscal. Estamos a ver um déficit fiscal mais importante, estamos a falar de entre 1 e 2 pontos de PIB a mais, então é importante. E também, claro, vemos os governos locais também, porque são fundamentais os governos locais para apoiar a atividade, e eles realmente não podiam gastar muito mais, porque antes de 2024, claro, tinham muita dívida. Então, como tinham muita dívida, o governo central não os deixava gastar e apoiar a atividade. Agora, nestas dificuldades, já deixou o governo central os governos locais gastar mais, basicamente. E a outra fase é, obviamente, a flexibilização monetária. E como podem ver, agora já baixaram basicamente todas as taxas de juros. Essas taxas de juros é a quanto, basicamente, os bancos podem financiar e depois quanto eles podem dar, basicamente, como taxas de juros às empresas e às famílias. Nos empréstimos. Pronto, estão a ver, agora estamos com uma flexibilização monetária, então eles estão a tentar basicamente apoiar, e se houver, afinal, um choque tarifário mais importante, vão continuar a fazê-lo. Mas pronto, sabemos que isso é difícil, porque já no ano passado não vimos grandes resultados nisso, porque as pessoas não têm confiança, basicamente, então continuam a poupar. Têm uma taxa de poupança de 35%, o que é altíssimo, realmente, e continuam a poupar. E quando uma pessoa só baixa as taxas de juros, não é por isso que as pessoas vão ter mais dívida. Às vezes nem vão querer investir e só vão querer poupar e não vão pedir novos créditos. Se formos à diapositiva seguinte, vemos que o problema central, pelo menos na conjuntura económica, é
outra vez o problema da crise imobiliária. Porque pronto, como sabem, tivemos basicamente um problema, uma crise imobiliária, obviamente, em que se construíram muitos edifícios, muitas habitações, e depois o que tivemos foi que as pessoas já não compraram. Como podem ver, basicamente, quando olhamos para as vendas de unidades habitacionais, estamos com níveis muito, muito abaixo de 2020 e 2021. Como podem ver, estamos na metade, basicamente. E isso já há 2 ou 3 anos que estamos com construções menores, porque basicamente só subiam até 2021 e tiveram que baixar porque já ninguém comprava e já havia basicamente muitas unidades que nem tinham sido acabadas ou vendidas. Então, para já, só estão basicamente a acabar as unidades e as construções. E depois, a ver quando é que as pessoas compram. Mas para já temos um problema porque os preços estão muito baixos, então isso tem um impacto sobre os lucros das empresas da construção e das imobiliárias e, sobretudo, no património das pessoas. Porque, claro, o efeito de riqueza das pessoas, quando caem os preços imobiliários, faz com que, afinal, as poupanças das pessoas também estão a cair e estão a níveis muito baixos. Por isso tem um impacto, porque depois as pessoas o que querem fazer é poupar mais para recuperar as suas poupanças. É um fator fundamental e, para já, como já vimos na primeira diapositiva, não estamos a ver uma recuperação no setor imobiliário e isso vai continuar a ter um impacto sobre o crescimento na China. Se formos à diapositiva seguinte, vemos que não é só a construção, mas também a indústria que está basicamente a continuar com algumas dificuldades. Sobretudo, o que vemos aqui é que temos um excesso de capacidade de produção em muitas indústrias e, sobretudo, se calhar nas mais importantes, que são automóvel, bem, também no têxtil, também equipamento de transporte, na farmacêutica, nos alimentos e nos equipamentos eletrónicos, porque basicamente há muita capacidade de produção e ao mesmo tempo não há procura. Então, basicamente temos preços que estão a cair, já estão a cair, como podem ver, há 3 anos quase, em que realmente os preços do produtor, basicamente os preços industriais, não param de baixar. Isso, claro, porque há pouca procura doméstica, então é o que tínhamos dito no outro webinar. Eles o que estão a tentar fazer é exportar quase a qualquer preço, porque têm que conseguir um mercado, porque estão a produzir para chegar à meta, ao objetivo de crescimento, mas ao mesmo tempo, pronto, têm que conseguir algum mercado para essa produção e por isso têm que baixar os preços, porque internamente há pouca procura e externamente temos que ver, porque claro, os Estados Unidos estão a ser agressivos, então temos que ver se a China vai poder exportar noutros mercados. E é a diapositiva seguinte, em que vemos que eu diria a guerra comercial, acho que temos de chamar isso uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, porque quando, como o Trump fez em 2018, as tarifas passam de 0 a 20% sobre os produtos, já é guerra comercial. A China deixou de exportar, ou pelo menos exportou menos para a América do Norte, como podem ver. Em 2018, quando ainda estava o Trump, mas que antes da imposição de tarifas, a América do Norte era o primeiro parceiro, o primeiro mercado para as exportações chinesas, que eram 20%. Pronto, não parou de baixar, agora é o terceiro, quase o quarto mercado para a China, mas isso não significou que a China exportou menos. Não, a nível mundial, como podem ver, até nos últimos anos, temos uma taxa de crescimento bastante sólida, de 2% por ano, das exportações chinesas. Porquê? Porque a China deixou, ou basicamente exportou menos para a América do Norte, mas compensou, e fez mais que isso, que compensar essa queda por mercados da Ásia do Sureste, Filipinas, Vietnã, Malásia, pronto, esses países todos, América Latina também e África e também Europa, mas como podem ver um pouco menos. Então, eu acho que aqui temos que perceber muito provavelmente que não estamos a falar do fim da mundialização ou da globalização, estamos a falar muito provavelmente de uma reconfiguração dos fluxos de comércio. Porque afinal é muito provável que sim, se calhar
a ver se vai ser a China ou se calhar vão ser os outros países asiáticos que vão levar com tarifas mais altas, é possível. Esses países vão poder exportar menos para os Estados Unidos, o que é um mercado muito importante. Mas pronto, esses países não vão deixar de exportar, eles vão continuar a produzir, porque é o seu modelo de crescimento, e vão exportar basicamente para outros mercados. E que mercados? Pronto, os outros, Europa, América Latina, o resto da Ásia, e por isso é muito provável que tenhamos uma concorrência alta e muito forte da China, se calhar, se for a China a mais impactada pelas tarifas, vai ser uma concorrência chinesa em todos os outros mercados, e se for, por exemplo, o Vietnã ou Malásia, então vamos ter, muito provavelmente, produtos do Vietnã ou da Malásia que vão chegar também noutros mercados. Então vamos ter uma maior concorrência noutros mercados por efeito indireto dessa guerra comercial que está a levar a cabo o Donald Trump. E nesse contexto, se for à última diapositiva, essa, temos de ter a noção que, claro, uma guerra comercial nunca é boa para o crescimento económico, afinal, todos perdemos, ou quase, e basicamente estamos a prever, as nossas previsões são de um crescimento lento da economia mundial em 2025 e em 2026, porque vamos dizer que o potencial de crescimento a nível mundial é mais ou menos 3%. Então, claro, 2,2 e 2,3, não falemos de recessão, mas falemos de crescimento lento. Porquê? Porque, pronto, a Europa está com crescimento lento, mas já há muitos anos, e depois temos a economia americana, que também vai ter um crescimento que é baixo, 1% para eles, porque pronto, já estamos a ver perda de confiança, também estamos a ver basicamente menos investimento, menos consumo, pronto, a economia americana está a ser impactada já, e a economia chinesa, como dissemos, também vai abrandar, porque afinal vai ser muito difícil para eles, que já estão numa situação basicamente de abrandamento, compensar realmente as perdas prováveis de cota de mercado no mercado americano. Mas pronto, já sabemos uma vez mais que eles vão tentar basicamente compensar isso com mais procura doméstica e também depois exportar para o resto do mundo. Agora, o resto do mundo já sabe o que pode acontecer e por isso já vimos declarações de todos os países a dizerem que pronto, eles vão ter cuidado com as exportações ou as importações chinesas, que vão ter cuidado, vão proteger as suas indústrias, então por isso não vai ser tão fácil também, mas pronto, isso já vai contar isso muito provavelmente a Patrícia sobre o impacto na América Latina. Obrigada, Bruno. Bom, então agora vamos passar para a América Latina, falar sobre a relação com a China. Mas antes de entrar propriamente na relação entre a região e o país, eu queria apresentar alguns dados gerais macroeconômicos do que a gente espera para a região para esse ano e falando um pouco também já de 2026. Então, o Bruno terminou com a nossa projeção de crescimento para a economia mundial. E eu quero começar falando um pouco também do como a gente espera que seja o crescimento médio da América Latina, do PIB, para esse ano. Então, para a região, a gente espera um crescimento próximo da estimativa do crescimento da economia mundial, né, que estava ali de 2,2, a gente fala de 2,1 para a América Latina, mas é uma desaceleração muito leve em comparação com o ano passado. A região já não estava crescendo tão fortemente, né, estava já abaixo do crescimento médio da economia mundial. O que acontece é que esse cenário de guerra comercial, é claro que, né, de forma consolidada não é positivo para nenhum mercado, mas, de certa forma, a América Latina, com exceção do México, né, principalmente ali, acaba sendo menos vulnerável, né, está com a tarifa mínima, a questões geopolíticas, que, claro, são importantes e também não estamos imunes a elas, mas também estamos distantes desse centro das tensões geopolíticas. Então, isso ajuda relativamente a gente nesse cenário. Falando um pouco sobre o crescimento para as principais economias, então, como eu tinha mencionado, o México é onde a gente vê uma vulnerabilidade maior por conta da guerra comercial, né, de todas as tarifas do governo Donald Trump. Então, para o México, o crescimento no passado já não era muito expressivo, já estava fraco, mas esse ano a gente imagina que deva permanecer estável a atividade econômica. Então, os Estados Unidos é o destino de 80% das exportações, isso dá como 1/3 do PIB.
Então, tem o efeito de uma desaceleração do crescimento esperada para os Estados Unidos, assim como também tarifas médias mais altas, né? E, por fim, também a questão dos investimentos, porque até ano passado a gente tinha muito entusiasmo com o que poderia trair em relação a nearshoring para o México, pela proximidade com os Estados Unidos, com um acordo também, mas isso tudo está, ao menos, em pausa diante dessa incerteza de tarifas, né? Que aí eu diria que é mais da questão de o patamar, novo patamar de tarifas, mas é a incerteza sobre em qual patamar isso deve estabilizar, né? Então, pensando em investimentos de longo prazo, isso com certeza tem seu efeito. A gente também espera a desaceleração do crescimento no Brasil, saindo de 3,4% ano passado para 2,3%. A gente revisou um pouco para cima recentemente, até pouco tempo a gente pensava em 2%. Porque a gente tem esse ano uma recuperação do setor agrícola, a gente tem o consumo das famílias que segue ainda alto, robusto, mas por outro lado você tem condições de crédito mais restritivas, né? E com isso deve ter um efeito gradual sobre a atividade econômica a ser sentido mais nos próximos trimestres. De outra forma, alguns destaques do lado positivo é a Argentina. Então, a Argentina, depois de 2 anos de recessão, a gente espera um crescimento de 5% esse ano. Muito explicada também pela melhora da inflação, né? Então, a inflação saiu de um pico de 292 e agora já está em 43, ainda que muito elevada, mas isso ajuda também a recuperação dos salários, também redução da pobreza. Você tem, a gente espera ter um crescimento muito voltado pela questão do consumo e também alguma melhora, partindo de uma base fraca de comparação, de investimentos privados, por conta da melhora do ambiente de negócios, o relaxamento de controle de capitais, que também é algo bastante importante, ainda que sigam alguns riscos, como a necessidade de aumentar as reservas internacionais. Por fim, no Equador, a gente também espera uma aceleração do crescimento, por conta de uma recessão ano passado de 2%, passou por uma crise hídrica bastante importante, e agora, pela essa melhora, né, e que chegou até a ter blackouts por 14 horas no ano passado, afetando a atividade econômica, pela essa melhora da situação hídrica, a gente espera uma recuperação para 1,5%. Então, passando para o nosso próximo slide, temos aqui a relação da inflação. A gente vê o cenário de inflação para a América Latina, ele é relativamente mais benigno do que a gente viu, por exemplo, em 2022, principalmente, onde a inflação atingiu o pico. Desde então, vem melhorando, tem tido progresso, né, no processo desinflacionário, mais recentemente ficou um pouco mais lento, até porque já caminhou uma parte importante, né, desse processo, mas ainda assim, olhando para esse ano e para o ano que vem, na maioria dos casos a gente vê a inflação, né, convergindo, somente para o ano que vem, para as metas dos bancos centrais, né? Então, a gente espera esse processo de melhoria no Chile, na Colômbia, no México, no Equador dolarizado a inflação segue baixa, o Peru um pouquinho maior esse ano, mas bem baixo, assim, bem próximo do centro da meta que lá de 2%. A Argentina é onde se tem o destaque, né? Como eu tinha mencionado, a inflação chegou a um pico de 292% há pouco mais de um ano atrás, e a perspectiva não só agora está em 43, como a gente pode ver no terceiro gráfico, o mercado acredita que deva encerrar o ano em 28,6 e seguindo esse processo desinflacionário, chegando a 16% no final do ano que vem. Por outro lado, a gente vê no Brasil um cenário de uma inflação rondando ali em torno de 5,4%, né, que está bem acima do teto de tolerância do Banco Central, de 4,5%. E, embora a gente imagine alguma melhora para o ano que vem, ainda a projeção para final de ano ainda está exatamente no teto do Banco Central de 4,5%, né, do objetivo do Banco Central, né? Então, com isso, claro, gerando também uma pressão para a política monetária. No nosso próximo slide, a gente vê, então, a evolução da política monetária na América Latina. Bom, já se avançou bastante no processo de redução de taxa de juros na maioria dos países. A gente ainda vê espaço para alguma redução de juros ainda ao longo desse ano e no ano que vem, no Chile, no Peru, um espaço um pouco mais apertado, mas ainda na Colômbia e no México. E, por outro lado, no Brasil, como eu falei desse cenário de inflação, o Banco Central subiu na última semana a taxa de juros para 15%, então você tem uma alta muito significativa desde setembro do ano passado, acumulando 4,5 pontos percentuais de alta nesse período, né? Então, são taxas
realmente, em termos reais, muito restritivas, e sinalizou que deve permanecer agora em 15%, tudo mais constante. Então, as projeções indicam que a taxa deve encerrar o ano em 15% e começando a reduzir gradualmente ano que vem, mas de uma forma bastante lenta, ainda com condições de crédito bem restritivas. Passando então para o nosso próximo slide, em relação à questão cambial. Bom, no ano passado a gente viu as moedas da América Latina muito pressionadas, primeiro por um dólar que estava muito, muito forte, né? E também pelas outras questões domésticas, então a situação fiscal no Brasil, também na Colômbia, no México, eleições gerais, né, que aumentou a participação do governo no Congresso, então isso muito mexeu com o câmbio. Esse ano a gente viu, ao contrário, alguma apreciação, não suficiente para recuperar os patamares, né, do começo de 2024, mas por conta principalmente dessa perda de força do dólar perante as moedas mundo afora, né, diante dessa incerteza em relação à política comercial nos Estados Unidos e quanto isso pode afetar a atividade econômica. A gente vê no primeiro gráfico, por exemplo, a evolução do dólar em relação a moedas fortes, que é o indicador DXY, né, em verde, e em azul o dólar em relação a moedas emergentes, né? O que a gente observa é que esse ano a gente tem então essa apreciação, né, quer dizer, a depreciação do dólar em relação às moedas, mas ela é mais intensa para os mercados desenvolvidos, né? A gente se beneficia, mas não tanto quanto as moedas dos países desenvolvidos, tá? Então, finalmente, no nosso próximo slide, a gente entra no nosso tema, em relação à América Latina com a China. Bom, a gente pensa sempre em China como um grande destino das exportações e crescentes aumento de exportações desde o começo do século XXI, né? Mas se a gente comparar, por exemplo, a última década com 2024, né? Então 2014 com 2024, a gente vê que esse movimento de ganho de representatividade para as exportações totais da América Latina seguiu presente nos países, né? Então, a única exceção é o caso da Colômbia, que reduziu a representatividade da China como destino das exportações, mas por demais a gente vê que teve um aumento, e aí principalmente no caso do Brasil, Chile e Peru, né? A China é o principal destino das exportações desses países, mas também, no caso do Equador, também cresceu nos últimos anos, né? Olhando adiante, a gente vê que, claro, deve continuar com um destino bastante importante, né? Ainda que pese todas as cenários de aceleração para a economia chinesa, os riscos, como o Bruno mencionou, mas o processo de transição energética, a demanda por cobre deve seguir forte nos próximos anos, a demanda por lítio, ainda que os preços estejam menos favoráveis, né? E o ponto importante também é que, em relação à guerra comercial dos Estados Unidos com China, você acaba que pode gerar algumas oportunidades para mercados da América Latina, produtores por exemplo, de produtos agrícolas, como Brasil, Argentina, né? Durante o primeiro governo Trump isso aconteceu, você teve um aumento de exportações brasileiras do setor agrícola para a China e, enfim, existe essa possibilidade, dado que você tem tarifas que ainda são altas, né, para importações chinesas aos Estados Unidos. Passando então para o nosso próximo slide, a gente vê um pouco sobre essa composição das exportações por setor, né? Então, o que é interessante de destacar é que, se a gente comparar essa composição das exportações em termos setoriais 2014 com 2024, a pauta exportadora alterou pouca coisa. Você continua muito concentrada em commodities metálicas, agro, né, e energéticas. Então, esses três grupos representam 86% do total exportado, né, um pouco menos do que há 10 anos atrás, que estava em 88%, mas realmente é algo bastante concentrado, né? Você tem a parte de minério de ferro, cobre como o principal grupo entre os produtos, seguido a parte de oleaginosas, né, que tem aí a soja, e depois combustíveis. Tem uma concentração muito grande em poucos produtos, tá? Bom, aí então, seguindo para o nosso próximo slide, a gente vê um pouco da composição por país, né? Então, de modo geral, para a Argentina mudou pouca coisa, é uma grande dependência maior de exportações do setor agro, no Brasil, entre agro e a parte de metais, e a gente vê que metais perde um pouco de representatividade, então,
porque do Brasil é muito mais exportação de minério de ferro, né? Então preços relativamente menos favoráveis e como o Bruno falou também, a questão da crise do setor imobiliário, que demanda o minério de ferro na China. Por outro lado, a importância também ali do setor de papel e que ali as exportações de celulose. No Chile, a grande importância do setor de cobre, você tem também lítio, embora os preços agora estejam realmente mais baixos, mas o grande representatividade também do setor agro, né? Então, muitas exportações de frutas também para a China. Na Colômbia, foi onde a gente viu que teve uma redução das exportações para a China, foi o único país entre esses principais mercados. E na parte de commodities energéticas, exportação de petróleo, né, de carvão, né? No Equador, que teve grande crescimento de exportações, você vê que é principalmente impulsionada pelo setor agro, mas também teve um aumento importante em metais, aqui é a parte de cobre que cresceu nos últimos anos, as exportações. No México, você tem um cenário um pouco diferente, mas os metais ainda também com uma representatividade maior, e por fim no Peru também a questão do cobre é que acaba prevalecendo, né? Passando então para o nosso próximo slide, temos então a questão das importações. Então, em relação às importações, a China também ganhou representatividade, e aí foi até algo mais geral do que as exportações. Então, olhando para todas as principais economias, você teve uma alta na representatividade da China como fornecedor para os países. Então, ali em torno de 20% das importações vem da China, né? Então, algo realmente bastante relevante. Você vê no último ano também esse crescimento, com exceção da Argentina, mas ali era um ano também de recessão, né? Mas ainda assim um comportamento bem sólido. E o destaque aqui também é que você vê que esse crescimento, né, comparando com o nível de 2014, ele é mais significativo no México, né? É o destaque. E aí toda essa questão de guerra tarifária entre Estados Unidos e China, isso é um ponto, claro, de atenção, porque os Estados Unidos têm uma preocupação também de que a China possa acessar o mercado americano via México, né? Então, esse dado é algo que chama atenção. Tá? Passando para o nosso próximo slide. Temos então a composição das importações. Aqui é um pouco diferente do que a gente viu na questão das exportações, né? É mais pulverizado, não é tão concentrado em poucos setores. Então, parte de eletroeletrônicos, né, e telecomunicações segue como mais relevante nessa pauta importadora da China, né, e 44% do total importado, mas perdeu em relação a 56% que era em 2014. Mas outros setores ganharam representatividade. Então, o setor químico, que era 10%, passou para 13%. Então, dentro de químicos, você tem a parte de plástico, o destaque plástico e fertilizantes também. Né? O setor automotivo, que foi o que mais ganhou representatividade, saiu de 4% para 11%, e a parte de metais que de 8% para 10%. Tá? Passando para o próximo gráfico, no próximo slide, nós temos também um pouco desse retrato nos países, né? De ver que eletroeletrônico segue como o principal para todos os países. O químico também relevante, a gente vê que principalmente no caso da Argentina e do Brasil, e que faz sentido, né? Já que são países que são grandes motores no setor agro, né? Então demandando também a parte de fertilizantes. Né? Como destaque, o setor automotivo cresceu em todos os países, né? Então a gente vê que em todos os países está em torno de 10% do que é importado, né? Então é outro destaque importante. E aí, passando para o nosso próximo slide, temos aqui também, olhando um pouco nos detalhes, alguns setores em que a gente tem uma pressão maior das importações chinesas, né? Então, muito como o Bruno mencionou, se tem esse excesso de capacidade chinesa, né? E com isso, essa pressão de exportação, né? E em um cenário de guerra comercial entre Estados Unidos e China, né? De maiores tensões comerciais, há uma pressão também da China de direcionar esses produtos para outros mercados, incluindo a América Latina. Né? Então, isso é um ponto importante de atenção. Isso é uma coisa que já acontece no setor siderúrgico, assim, o grande fluxo de importações chinesas, essa preocupação do setor, né? No setor siderúrgico, isso não é algo recente. Né? Então, a China representa cerca de 53% da produção de aço mundial.
né? E no ano passado eles exportaram cerca de 110 milhões de toneladas, e desses 110, 14,2 milhões foram direcionados para a América Latina, que dá cerca de 13% do total, né? A gente vê aqui nesse primeiro gráfico esse aumento de importações na América Latina, como consequência, as exportações também não crescem no mesmo ritmo, então você tem uma piora da balança comercial, e também países colocando medidas, né, para tentar proteger um pouco as suas indústrias locais. Então, você tem isso no caso do Brasil, no México também, né, e nos últimos anos, se a gente comparar de 2019 a 2024, você teve um aumento de 129% né, dessas importações chinesas, o que é um máximo histórico e acaba pressionando as indústrias do setor. Tá? Passando então para o nosso próximo slide, temos também o cenário do setor automotivo, que, como eu mencionei, saiu de 4% do que era importado para a região para cerca de 11%. E aqui no primeiro gráfico a gente tem um pouco desse retrato desse setor automotivo de energia nova na China, né? A gente vê que, bom, um aumento expressivo da capacidade de produção, aí principalmente a partir de 2021, 2022, você tem em conjunto um aumento da demanda doméstica, né, abaixo, né, mas tem também um aumento, junto aumento das exportações, mas tanto a exportação, essa soma de exportação com a demanda doméstica, ela fica aquém da capacidade de produção, né? Então você tem esse excesso de capacidade e com isso essa pressão grande de exportação do setor automotivo. Comparando isso um pouco com essa evolução das importações da América Latina de veículos e de partes, a gente observa também, bem em linha com esse primeiro gráfico, esse aumento das importações, principalmente ali a partir de 2021 para a região. Então, isso também aconteceu para a América Latina, esse aumento das importações. Também foi destino, né, do setor automotivo. No próximo slide, a gente observa, então, um pouco da composição, destino dessas exportações, né? Então, 42% tem como destino o México, né? E aí, novamente, algo que os Estados Unidos acaba tem bastante interesse nessa informação, né, já que tem a indústria automotiva do México tem uma grande conexão com os Estados Unidos, principalmente o que é produzido vai principalmente para os Estados Unidos, né, em exportações, né, então esse aumento de importações chinesas é algo que chama atenção. No Brasil também, bom, tem 22% das exportações chinesas, né, da América Latina de setor automotivo vai para o Brasil. E quando a gente observa esse comportamento desde 2020 por país, nessa evolução por país das importações, principalmente, realmente, o que chama mais atenção é esse crescimento nas importações no Brasil e no México, tá, para o setor automotivo. Bom, a gente vai agora para o nosso próximo slide, que fala um pouco sobre a relação, então, China e América Latina, que vai muito além do canal do comércio, né? Claro que a gente, quando pensa nessa relação, a gente logo pensa na relação comercial, mas tem outros fatores também muito importantes. Até um pouco tempo atrás, acho que na década passada, também tinha muito uma relação de financiamento chinês para governos muito endividados na América Latina, né, e às vezes em troca de commodities, era uma relação que às vezes não era muito clara. Isso teve um pico ali em torno de 2015 e depois isso foi perdendo força. Então isso não é muito mais o que acontece atualmente, né? Mas ganhando frente essa participação da China em outros cenários, em outras perspectivas. Então você tem a iniciativa chinesa, né, de cinturão e rota globalmente, e aí nessa iniciativa você tem mais de 20 países da América Latina que já aderiram, né, e mais recentemente a Colômbia, agora em maio. O único caso que você teve um país que decidiu sair foi o Panamá, agora em fevereiro de 2025, por conta também de toda essa tensão, né, do Panamá com os Estados Unidos, né, e a preocupação dos Estados Unidos do aumento de representatividade, né, da China ali no hub ali do canal do Panamá, né? Então teve essa saída emblemática né, da iniciativa agora em fevereiro, mas você vê que tem essa grande destino, né, da iniciativa países da América Latina que aderiram à iniciativa. Mas além disso, né, muito além disso, porque, por exemplo, você tem o caso do Brasil, né, que é um grande parceiro chinês, e não aderiu à iniciativa, mas mesmo assim acaba atraindo muitos investimentos chineses, né? Então, quando a gente olha
os investimentos chineses na região, muito mais concentrados no setor de energia, mineração, tecnologia e infraestrutura. Então, a gente tem alguns exemplos, né? Segundo dados do Global Development Policy Center, investimentos novos, né, investimentos em greenfields chineses na região acabou aumentando de 5,8 bilhões de dólares entre 2008 e 2011, passou para algo como 21 bilhões de dólares entre 2020 e 2023. E aí, dando alguns exemplos, em termos de infraestrutura portuária, você teve recentemente, no ano passado, a conclusão do porto de Chancai, no Peru, que virou um hub bastante importante comercial ligando a América do Sul com a Ásia, né? Então, isso pode reduzir o tempo de navegação, né, do comércio, então, com isso, reduzindo custos, também acaba trazendo possibilidades para alguns produtos perecíveis, né, que acaba virando mais competitivo nesse cenário de um tempo de navegação menor. A parte da mineração de lítio, então, investimentos na Argentina, na Bolívia, o Chile também. Na parte de tecnologia e comunicação, a empresa Huawei também ampliando operações em países como o Brasil, o Chile, tem foco em 5G, em data centers. Na parte de energia renovável, investimentos em parques eólicos e solares, né? E em países como México, Chile e Brasil, né? E além da questão de investimentos, também você tem os acordos de swap cambial com a China, né? Que tem como objetivo também internacionalizar o renminbi e aprofundar os laços com a região, né? O exemplo mais emblemático que você tem é com a Argentina, né? Então, a Argentina tem um acordo de 5 bilhões de dólares que foi renovado agora em 2025. É importante porque a Argentina, como a gente sabe, tem escassez de reservas, então é bem importante esse acordo. No Brasil também foi feito embora uma situação completamente diferente, né? A gente tem reservas robustas, mas fez um acordo também com o Banco Popular Chinês esse ano de 27 bilhões de dólares, e tem outros exemplos como Chile e Suriname, né? Então, bom, como a gente vê essa relação entre a América Latina e China, que vai muito além da questão do comércio e que deve seguir presente nos próximos anos, né? E aí, como que fica essa relação em comparação com os Estados Unidos, né? Porque, afinal de contas, os Estados Unidos segue sendo o principal destino das exportações da América Latina quando a gente olha de forma consolidada. Isso por conta do México e também dos países da América Central. Quando a gente pensa em América do Sul, é mais a questão da China, né? Além disso, os Estados Unidos é o principal provedor de investimentos estrangeiros direto, então você não quer entrar numa questão com os Estados Unidos também, né? Então, o que eu vejo é mais uma questão pragmática dos governos em relação aos dois países, tentando não tomar lados, né? E também não vejo que esse seja o foco do governo americano, porque o foco americano é a questão do déficit comercial. Quais são os países em que os Estados Unidos têm déficits comerciais elevados? Então, aí tem o México. Então, o México, sim, mas os demais países não é o caso, né? É diferente. Então, o México tem um déficit de 170 bilhões de dólares. Os Estados Unidos têm um déficit de 170 bilhões com o México. Então, a preocupação com a China e como pode acessar o mercado americano via México, isso certamente será algo relevante. Além disso, a questão do Panamá, né, como um hub, uma área estratégica para os Estados Unidos e a preocupação com a China na área também é algo, também um caso à parte. Mas fora isso, não vejo os Estados Unidos muito focado nessa questão da relação da América Latina com a China, tá? Acho que a preocupação do governo Trump é muito mais focada na questão de imigração para os Estados Unidos, em conter, né, e que os países não façam nenhum impedimento para esse retorno. Tá bom? Esses eram os principais pontos da minha parte. Obrigada pela atenção. Maravilha. Obrigado, Bruno. Obrigado, Patrícia. Nós temos algumas perguntas aqui, pessoal, em alguns minutinhos. Gostaria de colocar essas perguntas aqui, acho que vai enriquecer a nossa discussão, tá bom? A primeira pergunta eu queria colocar para você, Bruno. Você acredita que ocorrerá um deslocamento... quem fez essa pergunta foi o Rodrigo Iglesias, tá? Você acredita que ocorrerá um deslocamento das exportações chinesas para os Estados Unidos via os países vizinhos da China? Ou seja, a China continua exportando aos Estados Unidos, mas não de forma direta, e sim por intermédio dos seus vizinhos, como Vietnã, Malásia, Indonésia, Filipinas, Singapura, entre outros? É difícil responder a essa pergunta, porque, pronto, foi o que aconteceu. Basicamente, sabemos que desde 2018
É verdade, baixaram as exportações chinesas para os Estados Unidos e subiram, e muito, as exportações de Vietnã, principalmente, a Estados Unidos. Também dos outros, mas de Vietnã, principalmente. Agora, o Donald Trump e a administração americana são conscientes desse problema, também por isso decidiram, basicamente, impor e aplicar tarifas altíssimas, ao Vietnã e a outros países do Sureste Asiático, porque eles são conscientes desse problema. Agora, eles disseram, nós vamos controlar as fraudes que pode haver. Eles disseram e já avisaram de que vão buscar e vão investigar, basicamente, qual é realmente o conteúdo de cada produto. E dizer, pronto, a transformação tem que ser significativa para que realmente possamos dizer, olha, esse produto não vai ter a tarifa chinesa, mas vai ter a tarifa do Vietnã, da Malásia. Agora, obviamente, a pergunta, acho, é de saber qual será a capacidade da administração americana para controlar o conteúdo e ainda mais em produtos, se calhar, mais complexos, não é? Em que, se calhar, é difícil saber o que é uma transformação realmente significativa, não é? Por isso, eu acho que, num primeiro momento, as empresas vão tentar continuar assim, porque nós não acreditamos numa relocalização da produção nos Estados Unidos. Pensamos que as empresas, basicamente, para fazer uma fábrica nos Estados Unidos, então é um investimento de 10, 15 anos e pronto, temos um presidente que é imprevisível, que só vai estar normalmente mais 3 anos e meio e pronto, não sabemos quanto tempo ele vai continuar com essas políticas ou vai ter o poder para essas políticas. Então, é muito pouco provável que muitas empresas vão investir nos Estados Unidos. Então, depois, o que vão tentar fazer é evitar ou jogar um pouco, não é, com essas regras, e por isso pensamos sim, algumas, e a maior parte, se calhar, ao princípio, vão tentar isso, fazer isso, exportar por outros países, basicamente, intermediários, mas a administração americana está consciente disso, já disse que ia controlar e pronto, veremos depois se conseguem realmente controlar e se calhar depois, se conseguirem basicamente controlar isso bem, não vão poder as empresas fazer isso ou nem tanto, mas pronto, sempre é depois entre a teoria, não é? O que se pode anunciar e o que se diz e depois concretamente na fronteira o que vão realmente controlar. Excelente, excelente. Obrigado, Bruno. Obrigado pela resposta. E a gente tem outra pergunta aqui, agora do Rogério Tumeleiro, e acho que talvez essa seja mais para a Patrícia. Patrícia, quais são as expectativas para a América Latina e América Central em relação aos volumes de importação da China, considerando este alto nível de produção e estoques chineses, considerando que o volume de exportação para os Estados Unidos podem reduzir? Bom, eu não tenho certeza, né? Mas como a gente viu aqui nos slides, antes mesmo da guerra tarifária, você já tinha um cenário aí na última década de crescimento das exportações chinesas para a América Latina, né? Então, com certeza, esse cenário fica ainda mais com uma pressão ainda maior diante dessa questão dos Estados Unidos com a China, né? Os Estados Unidos é o principal destino das exportações chinesas, então, se você tem tarifas mais elevadas, tem uma pressão ainda maior para mandar para outros mercados, né? Então, acho que isso vai depender primeiro de como que vai evoluir essa relação da China com os Estados Unidos, porque ainda não é uma situação totalmente estável, tudo isso, você pode ter mudanças aí no caminho, né? E também como os países da região vão reagir a isso, né? Porque vocês vão colocar barreiras, aumentar impostos de importação, então, em alguns casos, você vê aumentos de impostos de importação em alguns setores, né? Pressão das indústrias locais, associações locais para aumentar impostos de importação, né? Com receio do fluxo de importações chinesas. Então, a princípio, eu vejo ainda numa tendência de crescimento de importações chinesas para os próximos anos. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, a gente está chegando no final do tempo aqui previsto e eu queria agradecer demais a participação de todos, a participação do Bruno, da Patrícia, um conteúdo super rico aqui para a gente poder se localizar nesse mundo de informações aqui que a gente tem. Quero agradecer a participação de todos, perguntas, pelo fato de estarem conosco aqui durante esse período. E eu acho que eu vou encerrando por hoje.
E nos próximos meses a gente vai voltar com vocês para outros webinars sobre outros temas interessantes para desenvolvimento de negócios aqui na América Latina, ok? Muito obrigado a todos, um bom dia, uma boa tarde, um abraço. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Boa tarde.